Bom dia, irmãos e irmãs. É sempre um privilégio muito grande poder compartilhar com vocês uma mensagem, né? E essa mensagem domingo eu tirei de um discurso feito pelo presidente Thomas Russell Nelson, Russell Nelson, de outubro de 2013. E ele fala sobre decisões para a eternidade. Então ele começa falando aqui. O uso sábio de nossa liberdade para tornar nossas próprias decisões é fundamental para nosso crescimento espiritual agora e na eternidade. Nunca somos jovens demais para aprender, nem velhos demais para mudar. Nosso anseio em aprender e mudar vem de um esforço divinamente instilado para alcançarmos o progresso eterno. Cada dia traz oportunidade para que tomemos decisões para a eternidade. Somos seres eternos, filhos espirituais de pais celestes. A Bíblia registra que criou Deus, o homem, à sua imagem. Homem e mulher os criou. E nenhum de nós pode deixar de ser filho de Deus. Como filhos de Deus, devemos amá-lo de todo o coração e de toda a alma, ainda mais do que amamos nossos pais terrenos. Devemos amar nosso semelhante como irmãos e irmãs. Nenhum outro mandamento é maior do que esses dois. Amar a Deus e amar o nosso próximo como a nós mesmos. E ele conta a sua experiência como médico, né? E ele diz que ele adquiriu, durante todo o tempo de profissão dele como médico, um profundo respeito pelo corpo humano. Criado por Deus como dádiva para nós, ele é absolutamente assombroso. E eu posso testificar disso, porque quando eu fazia faculdade, e eu tinha duas disciplinas que eu não gostava muito, não, que era fisiologia e anatomia. Eram duas disciplinas que você tinha que estudar bastante, porque tinha muitos termos diferentes, né? Difíceis até de guardar. E eu tentava estudar e aquilo me deixava nervosa toda vez que eu tinha que estudar essas duas disciplinas. E eu me lembro que numa tarde dessas, estudando, né, para alguma coisa, uma prova ou algum seminário, eu me dei conta que o corpo humano, quando eu entendi o funcionamento do corpo humano, naquele momento ali, eu vi que não podia ser obra do acaso. Nós não somos obra do acaso, né? Somos realmente feitos à imagem e semelhança de Deus, que foi Ele que nos criou. E como aquilo fez diferença na minha vida quando eu descobri que nosso corpo realmente foi feito pelo nosso Pai Celestial e não obra do acaso. Então ele continua, que nosso corpo se protege. A dor vem como algo, aviso de algo está errado e precisa de atenção. As doenças infecciosas atacam de tempos em tempos e quando isso acontece, são formados anticorpos que aumentam sua resistência a uma infecção subsequente. Nosso corpo repara a si mesmo. Os cortes e machucados saram. Os ossos quebrados podem se tornar fortes novamente. Ele diz que citou algumas minúsculas amostras das muitas qualidades impressionantes do corpo que nos foi concedido por Deus. O processo de envelhecimento também é uma dádiva de Deus, assim como a morte. A morte final do seu corpo mortal é essencial para o grande plano de felicidade estabelecido por Deus. Por quê? Porque a morte do corpo é essencial para o grande plano de felicidade estabelecidas por Deus. Ele responde, o presidente responde, porque a morte permite que seu espírito retorne a ele. Do ponto de vista eterno, a morte somente é prematura para aqueles que não estão preparados para se encontrar com Deus. Simples. A morte somente é prematura para aqueles que não estão preparados para se encontrar com Deus. Ele continua. Visto que o nosso corpo é uma parte tão essencial ao plano eterno de Deus, não é de se admirar que o apóstolo Paulo o tenha descrito como o templo de Deus. Toda vez que nos olhamos no espelho, vemos nosso corpo como nosso templo.
Essa verdade, renovada com gratidão a cada dia, pode influenciar positivamente nossas decisões sobre como vamos cuidar do nosso próprio corpo e como vamos usá-lo. E essas decisões determinarão nosso destino. Como isso pode acontecer? Porque o corpo é o templo do nosso espírito. E o modo como usamos nosso corpo afeta o nosso espírito. Algumas decisões que vão determinar nosso destino eterno incluem: 1. De que modo decidiremos como vamos cuidar do nosso corpo e usá-lo? 2. Que atributos espirituais vocês vão decidir desenvolver? Então, duas decisões que precisamos tomar para termos, determinar o nosso destino eterno. De que modo decidiremos como vamos cuidar do nosso corpo e usá-lo? E o segundo, que atributos espirituais vocês vão decidir desenvolver? Ele continua: seu espírito é uma entidade eterna. O Senhor disse ao seu apóstolo Abraão: Abraão fosse escolhido antes de nasceres. O Senhor disse algo semelhante a respeito de Jeremias e de muitos outros. Ele disse o mesmo até a respeito de vocês. Nosso Pai Celestial já nos conhece há muito tempo. Nós, como seus filhos e suas filhas, fomos escolhidos por ele, para vir à Terra precisamente nesta época, para ser um líder em sua grandiosa obra na Terra. Nós não fomos escolhidos por nossas características corpóreas, mas por nossos atributos espirituais, tais como bravura, coragem, integridade de coração, sede de verdade, fome de sabedoria e desejo de servir ao próximo. Esses foram os atributos que o Senhor escolheu para que nos permitir vir a esta terra neste tempo. Então, bravura, coragem, integridade de coração, sede de verdade, fome de sabedoria, desejo de servir ao nosso próximo. Esses são os atributos espirituais que precisamos desenvolver. Nós desenvolveremos alguns desses atributos na pré-existência. Outros nós vamos desenvolver aqui na Terra, se persistirmos e buscarmos. O atributo espiritual essencial é o do autodomínio, a força de colocar a razão acima do apetite. O autodomínio edifica uma consciência forte, e sua consciência determina suas respostas morais em situações difíceis e tentadoras que os põem à prova. O jejum ajuda seu espírito a desenvolver domínio sobre seus apetites físicos. O jejum também aumenta seu acesso à ajuda celestial à medida que intensifica suas orações. Por que necessitamos de autodomínio? Deus implantou dentro de nós fortes apetites por nutrição e amor, que são vitais para que a família humana seja perpetuada. Quando dominamos nossos apetites dentro das leis de Deus, podemos desfrutar da vida mais longa, mais amor e sincera alegria. O controle de nossos apetites nem sempre é fácil. Nenhum de nós os domina perfeitamente. Cometemos erros, acontecem enganos, pecados são cometidos. O que podemos então fazer? Podemos aprender com eles. E podemos nos arrepender sinceramente. Podemos mudar nosso comportamento. Nossos próprios desejos podem mudar. Mas como? Existe apenas um meio. A verdadeira mudança, a mudança permanente, somente pode vir pelo poder curador, purificador e capacitador da expiação de Jesus Cristo. Ele nos ama, cada um de nós. E ele permite que nós tenhamos acesso a seu poder à medida que guardemos seus mandamentos com avidez, sensibilidade, sinceridade e precisão. É tão simples e claro. O Evangelho de Jesus Cristo é um evangelho de mudança. Somos livres para escolher a liberdade e a vida eterna, ou para escolher o cativeiro e a morte. Quando escolhemos o caminho mais elevado rumo à liberdade e à vida eterna, esse caminho inclui o casamento. Os santos dos últimos dias proclamam que o casamento entre homem e mulher foi ordenado por
Deus e que a família é essencial ao plano do Criador, para o destino eterno de seus filhos. O casamento entre homem e mulher é fundamental para a doutrina do Senhor e essencial para o plano eterno de Deus. O casamento de um homem e uma mulher é o padrão de Deus para uma plenitude de vida na terra e no céu. O padrão de casamento estabelecido por Deus não pode ser utilizado indevidamente. Em nossos dias, os governos civis têm absoluto interesse em proteger o casamento, porque as famílias fortes constituem a melhor maneira de proporcionar saúde, educação, bem-estar e prosperidade para as nossas novas gerações. Mas os governos civis são fortemente influenciados pelas tendências sociais e pelas filosofias seculares ao elaborarem, prescreverem e implantarem leis. Independente de quais leis civis sejam implantadas, a doutrina do Senhor em relação ao casamento e à mortalidade não podem ser mudadas. Lembre-se, o pecado, mesmo que legalizado pelo homem, continua sendo pecado aos olhos de Deus. Embora devamos imitar a bondade e a compaixão do nosso Salvador, embora devamos valorizar os direitos e sentimentos de todos os filhos de Deus, não podemos mudar a sua doutrina. Não nos cabe mudá-la. Sua doutrina é nossa para estudarmos, compreendermos e apoiarmos. O modo de vida do Salvador é bom. Seu modo inclui a castidade antes do casamento e total fidelidade dentro do casamento. O modo do Senhor é a única maneira de vivenciarmos a felicidade duradoura. Seu modo proporciona consolo contínuo para a nossa alma e paz duradoura para o nosso lar. E melhor de tudo, seu modo nos leva de volta à presença dele e de nosso Pai Celestial, para a vida eterna e exaltação. Essa é a própria essência da obra e glória de Deus. Então, irmãos, eu sei que essas verdades são eternas. Se escolhermos essas verdades, certamente vamos poder voltar a viver com o nosso Pai Celestial como família. Sei que Deus vive, que essa é a sua igreja e que estamos realmente no melhor lugar que poderíamos estar. Possamos ter uma semana grandiosa, uma semana realmente produtiva, possamos nos lembrar daqueles que estão passando por dificuldades nas nossas orações e nossas ações. Sei que Deus vive, que Jesus é o Cristo e que essa é a sua igreja. E essa mensagem eu deixo com vocês em nome sagrado de Jesus Cristo. Amém.